Então, vamos continuar a nossa saga sobre a estatística aplicada. A gente viu dois exemplos de como fazer, estou transmitindo assim, de como testar um modelo, né, com os dados. Então, esse assunto é um assunto muito importante e basicamente vira sobre esse negócio de como a tomada de decisão baseada no mundo de incertezas. Porque incerteza que sempre existe e a gente também tem que tomar uma decisão dessa incerteza. Então, de alguma forma, a gente tem que modelar esse problema e medir a nossa incerteza e, bom, se essa incerteza não for muito grande, a gente toma uma decisão. Então, esse que basicamente vira assunto sobre testes estatísticos de hipóteses, né? A gente tem hipótese e a gente quer tomar uma decisão. Então, eu vou executar aqui. Tá legal? Vamos lá. Então, tinha um problema, como do Ilio falou no GitHub, mas o problema foi resolvido. Era um problema geral, não é problema aqui. Faz dois dias, acho que o GitHub estava com um problema. Vai se consertar. Então, agora, a gente tem um problema, um problema meio mundo real, é sobre Mendel. Não? Então, aqui é 8, Applied Statistics, depois pasta 2, teste de hipótese, depois a Notebook 3, Decisions Uncensored. Achou? Tá. Então, qual é a história? Vamos começar com a história, quem gosta de biologia. Todo mundo conhece o famoso Sr. Mendel. O Sr. Mendel foi um monge austríaco, mas a gente conhece ele mais pelo trabalho que ele fez na genética. Ele, através dos testes, experimentos que ele fez, ele conseguiu estabelecer essa área de estatística. Mas a gente vai avaliar um dos modelos que o Mendel fez, mas com ótica de estatística. O que aconteceu? Então, o modelo do Mendel era o seguinte: para cada planta, então esse é o modelo do Mendel. Então, antes disso, ele fez muitos experimentos sobre variedades de tipos de plantas de ervilha. Ele plantou um monte de ervilha. Eu não sei dessa história, nunca li, mas vocês acham que sabem, né? Quem estudou não me lembra muito daqui que eu estudei da biologia. Aí ele, plantando muitas variedades de ervilha, ele montou um conjunto de suposições dele para cada tipo de experimento, variedade, que eram basicamente seus modelos. Então, um dos modelos é o seguinte: para cada planta, há 75% de chance que ela tenha flores roxas e 25% de chance que as flores sejam brancas, independentemente das cores de todas as outras plantas. Então, esse que ele colocou como modelo dele. Aí, para ver se o modelo correto ou não, ele plantou 929 pés de ervilha. Aí, depois observou que desses 929, 705 tinham flores roxas. Agora, esses dados afirmam o modelo dele ou não? A gente tem um modelo, a gente acha uma coisa, você tem uma hipótese, esse propaganda é melhor do que outra propaganda, por exemplo, esse remédio está fazendo efeito, aí você faz uma série de testes e agora você quer julgar. Então agora a gente tem que fazer testes de hipótese. Então a gente tem duas hipóteses. Na linguagem técnica, a gente divide esses testes de hipótese em dois testes. Então sempre tem dois testes. Uma hipótese nula, aqui, hipótese alternativa. Hipótese nula, ele fala que, olha, o modelo está certo, então os dados estão confirmando o modelo, e se existe uma diferença, essa diferença se deve a nada além do acaso. Então, se existe uma diferença entre a previsão do modelo e os resultados experimentais, basicamente por causa da aleatoriedade do mundo. Ou seja, do ponto de vista prático, a hipótese nula é uma hipótese sobre a qual você pode simular os dados. Então, a gente vai simular os nossos dados e a gente fala que, olha,
Porque os dados vêm do modelo. A gente experimenta, a gente vai fazer uma vez. A gente não vai fazer experimento várias vezes. Você vai pegar você tem um remédio novo, você vai fazer experimento uma vez. Você vai pegar pacientes, você vai colocar eles para tomar remédio, aí você vai querer ver que esse remédio está funcionando bem ou não. Mas aí tem um modelo. Agora, por exemplo, nesse exemplo sobre o modelo Mendel, para as cores, a hipótese nula é que os seus modelos são boas. O seu modelo é bom. Cada planta tem 70% de chances de ter flores roxas, independente de todas as ervilhas. Então, esse que a gente quer, esse modelo alternativo. Modelo nulo, hipótese nula. Hipótese alternativa é falar o contrário. Olha, existe uma diferença entre o que a gente está observando e as previsões do modelo. E essa diferença não é aleatória, realmente porque existe algum motivo diferente do acaso que fez isso. Aí, então esse que a gente quer fazer. A gente fez algo parecido no caso daquele comitê júri e tudo isso, mas agora a gente está formando mais matematicamente, hipótese nula, hipótese alternativa. Então, quando vocês escutam teste A, B, teste de hipótese, é sobre isso. Você tem um modelo que você consegue fazer previsão sobre esse modelo e você tem os dados. Aí você tem duas hipóteses. Ou esse modelo está descrevendo os dados ou não está descrevendo os dados. Tá bom, então eu quero agora fazer uns testes. Então essa primeira fase era montar sempre, teste de hipótese, a gente tem que montar as nossas hipóteses. Hipótese nula, hipótese alternativa. E segunda fase, a gente tem que montar a nossa estatística. Como que a gente vai julgar? Esse que eu estou falando, olha, os dados afirmam os resultados da simulação. Esse afirma significa o quê? Tecnicamente. Aí, esse que chama estatística de teste de estatística. Então, eu tenho que definir alguma coisa. Olha, esse é um número, por exemplo. Eu tenho que número. Nesse caso, a gente usou também na aula passada uma estatística de teste natural é distância entre duas medidas, né? Por exemplo, o modelo de Mendel fala 70% 5 são rochas. A gente vai ver quantos por cento de nossa simulação é rocha. Aí vai ter uma diferença entre o que a simulação está falando e esse que o modelo está falando. A diferença a gente vai pegar como estatística. Se a diferença for muito, significa, olha, a previsão do modelo é diferente dos dados experimentais. Então, nesse caso, imagina, então a gente vai colocar nesse sentido aqui, 0,75 e 0,25, que são a previsão do modelo. Agora imagina você faz um teste e o resultado seja 0,7 de roxa e 0,3 de branco. Então esse que a gente amostra a simulação. Qual que será a diferença? Basicamente a gente pega, vamos olhar aqui para essa fórmula, daquele 0,70 que foi observado menos 0,75 que vem do modelo, a gente subtrai valor absoluto e o outro lado também. A gente soma valor médio. Então, nesse caso, esse parâmetro TVD, distância de variação total, é 0,5. Então, eu tenho uma medida. Agora, uma parte fica a decisão. Olha, até qual ponto essa diferença é aceitável? É resultado de acaso. E até qual ponto? A partir de qual ponto? A partir de qual distância a gente fica, não, cara, está ficando muito diferente. Então, esse número que vai ajudar a gente para decidir isso. Então, a gente tem as nossas hipóteses, a gente tem uma estatística. Vamos fazer a modelagem. Aí, o que a gente vai fazer, por exemplo, nesse caso, o valor observado, como que foi? O valor observado que o Mendel fez, 705 foram roxas. A qual vamos dizer, então, eu peguei isso, calculei essa proporção, multipliquei por 100. Eu estou só calculando esse TVD só com um lado, só com flores roxas, né? Em vez de pegar as duas distâncias e somar, calcular valor médio, eu estou fazendo só com uma, né? Pegar uma diferença e subtrair. Então, esse que foi observado, essa é a previsão, essa é a quantidade dos experimentos que a gente fez. Essa é a previsão do modelo, que fala 75%, a distância deu 0,88.
Bom, esse que a gente, o Mendel observou de distância do experimento. Agora a gente, na hora de fazer uma simulação, para ver, olha, esse que a gente Mendel observou, essa diferença é muito, é pouco, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer várias simulações, igual a gente fez. Então o que eu vou fazer? Vou fazer várias simulações baseado naquele modelo do Mendel. Só para relembrar, como que a gente vai fazer isso? Então, eu estou definindo aqui as proporções que o modelo do Mendel está falando, ou seja, 75%, 25%, e eu pego aqui o primeiro elemento, que é isto. Então, quando a gente fala Mendel Proportion Purple, significa 0,75. Eu fiz uma coisa assim, muito enrolada, mas eu poderia colocar igual 75%. Aí o tamanho da amostragem, 929. Então eu vou gerar muita amostra aleatória. Vou colocar 900, vou gerar um número aleatório, vários números aleatórios, 929 números aleatórios, sobre essa proporção, e vou ver quantos que são roxas, quantos são brancas. Aí, então, esse que a gente tem, aí eu monto uma função. Ele pega o tamanho da amostragem, ele vai me entregar o tamanho da população. Esse é um número aleatório, a gente pode fazer isso aleatoriamente, basicamente um sorteio. Vou fazer um sorteio, mas questão que não um sorteio com proporção. Então, você pode pensar sobre jogar moeda cara-coroa, mas questão que a probabilidade de cara-coroa não é igual. A probabilidade coroa é 75%, outra é 25%. Então aqui eu vou gerar números aleatórios, quantos? 929, com essa proporção, e que vou dividir só para ter uma porcentagem. Então eu montei essa função, a gente fez tudo isso. Então eu posso agora, vou fazer uma simulação, basicamente essa função, né? Então esse sample proportion está aqui. Está aqui. Aí eu vou calcular a distância entre essa amostragem e a proporção do que o modelo Mendel fala. Então, essa é uma simulação. Vou fazer uma amostragem e vou calcular a distância dessa amostragem com a previsão do modelo Mendel. Bom, construindo. Agora, eu vou fazer esse experimento por 10.000 vezes. Vamos ver como que vai ficar. Feito. Então agora vamos plotar de distâncias. Eu estou plotando as distâncias entre a previsão do modelo Mendel com uma amostragem aleatória. Isso seria o R quadrado, o coeficiente de correlação? Tu quer ver o quanto o teu modelo se ajustou bem para a população? Então, essa daqui é outra medida. Não, mas fica na mesma linha de pensamento, mas é diferente. Aqui estou usando a técnica que se chama bootstrapping. Bootstrapping, você faz uma amostragem, você gera dados aleatórios e aí você compara os dados que você gerou com os dados que foi observado. No caso de R quadrado, você tem um modelo. Como que a gente pode falar? Você tem um modelo, no caso de R quadrado. O modelo te dá uma previsão. Naquele caso, você não faz a amostragem estatística. R ao quadrado não é uma técnica estatística. Só você basicamente compara sobre um conjunto de dados que você tem. Mas nesse caso, a gente gera mais dados. Naquela abordagem não é muito estatística. Mas realmente, como posso descrever melhor isso? Não estou gostando da minha resposta. Lá a gente, R quadrado, a gente construiu um modelo, a gente pega a previsão do modelo, a gente tem os dados, a gente compara erro mínimo quadrado e divide por erro, tudo isto. Nesse caso, a gente tem um modelo
e a gente gera um monte de conjuntos de dados, e agora a gente compara o valor médio desses com o valor observado. Uma questão que aqui a gente só tem uma amostragem. A gente não tem muita amostragem. Naquele caso você tem muitas amostragens. Aqui você só tem um modelo de amostragem. Por isso a gente tem que gerar muitas amostragens. Bom, então essa é predição com um modelo baseado em hipótese nula. Então, a distância entre o Duílio tem uma observação aqui. Bom, no R² não seria uma ferramenta para verificar o desvio dos resultados em relação à tendência? Sim, tendência. Ou não, sabe, talvez o valor, os dados observados, né? Já dos reais, é. Agora, um tipo de tendência... pode ser tendência também, sim. Porque, tipo, no início eu pensei tendência com valor médio. Não, tendência é algo mais geral. Desvio de R² é desvio o que o modelo está prevendo com os dados que a gente tem. Mas aqui a gente só tem um dados. Ele uma vez cultivou 929 e viu o valor rochas. Agora, se ele pudesse fazer esse experimento 1000 vezes, aí a gente ia usar uma modelagem, talvez R², mas ele só fez uma vez na vida. Então, esse é basicamente a distância que vem dos 10.000 dados que a gente gerou. A gente gerou 10.000 dados e a gente calculou a distância com previsão o que foi observado. E dá esses valores, né? Distância, por exemplo, 2, por exemplo, 4. Mas a maior parte fica entre 0 e 1, ou seja, distância 0. Agora, só para a gente ter uma ideia, então basicamente a gente pode dizer que a porcentagem das plantas com flores roxas está na faixa de 75%, mais ou menos 1. Tá legal. Agora, conclusão. A distância é muito? A princípio, a distância é pouco. Então, a gente não tem... Então, esse é muito interessante na estatística. A gente não tem evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Na modelagem estatística, TC estatística, nunca a gente aprova uma coisa. Só que a gente não tem evidência, a gente fala assim, a gente não tem evidência suficiente para rejeitar o contrário. Então, é por isso que a gente fica com daquele assunto. Se a gente tivesse uma distância muito grande, a gente poderia falar, olha, a gente tem evidência suficiente que o resultado não bate. Porque a gente não tem acesso à realidade. A gente vai pela convicção. A convicção você nunca tem certeza. Só você não tem argumento suficiente, dado suficiente para rejeitar. Então, nesse caso, a gente não tem suficiente. Então dados são consistentes. Só para ver, aqui tem um gráfico aqui. A diferença que a gente observou fica aqui, esse ponto vermelho. Então, é bem perto do que a gente está observando na nossa amostragem aleatória. Fica dentro daquele faixa. Mas aí, tá bom. Eu estou falando aqui que é muito perto. Mas até onde esse perto existe? Então, aí que entra na questão uma questão subjetiva da história. Porque eu observei, o Mendel observou essa distância, que a gente calculou 0,88, e a gente fez uma simulação, a gente está vendo que, olha, essa distância que ele observou cabe bem dentro o que o modelo dele está prevendo. Aí que entra a questão de significado de consistente. Esse que é assunto interessante. Aí tem uma discussão na matemática, na estatística. Olha, se alguém chegar aqui para você, olha, eu fiz um experimento, a distância observada foi 3,2. Aí se você for plotar, é isto. Esse também é aceitável? Olha, a gente viu bastante... Então, ele tem poucos dados que são mais diferentes do que isso.
Então, a gente não tem tanta certeza agora, a nossa certeza começa a diminuir, sabe? Aí que entra na questão de como definir esse consistente, até que ponto é aceitar. Aí tem uma linha de corte, sempre na estatística, colocam uma linha de corte, esse que a gente chama de valor P. Então, em todo experimento estatística, a gente tem que colocar definir a nossa linha de corte. Aí são valores diferentes. Por exemplo, quantidade de dados que são maiores do que esse que a gente observou. Basicamente, 2% de dados ficaram maior do que essa linha de 3%. Então, há cerca de 2,4% das distâncias simuladas no modelo de Mendel foram 3,2 ou mais. Pela lei das medidas, podemos concluir que se o modelo de Mendel estivesse correto, para essas novas plantas, haveria cerca de 2,4% de chance que a estatística de teste fosse 32. Então, se esse realmente for correto, só 2% de dados ficará maior. Só 2% de casos, é muito pouco. Então, aí que a galera começa a bater martelo sobre valor P. O que valor P fala? Esse chama sobre nível de significância de observação, o que foi observado. Então, definição. O valor P é um teste, é a chance, com base no modelo, na hipótese nula. A hipótese nula, o que quer dizer? Que a diferença que a gente está observando é nada mais do que chance. Que a estatística do teste seja igual ao valor observado na amostra ou ainda mais na direção que suporta. Então, vamos colocar assim, estou ficando muito confuso. Se o valor P for menor do que 5%, a diferença for menor do que 5%, a gente fala que, olha, esse é algo que significativamente é relevante. A diferença que a gente está observando for menor do que 5%, é significativo. Mas em alguns casos, quando você quer muita certeza, você coloca 1%. Aí, por essa conversão, nosso valor P, ou seja, valores acima do que foi observado, diferença, é 2,4, é considerado pequeno. Portanto, pela convenção, seria rejeitar a hipótese nula. É muito improvável que essa diferença exista, ou tão poucos dados sejam diferentes. Vamos tentar refletir isso, porque quando me lembro, ainda eu fico confuso. O que aconteceu? De onde veio esse número 2,4? Vamos voltar para cá. 2,4 vem daqui. Os números, os dados, a quantidade, a proporção de dados que são maior do que 3,2. Então, ficou 2,4% dos dados da amostragem ficaram maior do que isto. Então, a gente está falando, aqui, 0,24%. Então, a gente dizer que, olha, esse valor é muito pequeno. Aí a gente pode rejeitar hipótese nula. Ou seja, a concordância do modelo com modelo com hipótese nula é muito grande. Então tem uma diferença. Então a gente pode dizer que a gente pode negar a hipótese nula. Quando? Então, resumindo, só para a gente ter uma receita. Se hipótese nula for menor do que 5%, a gente rejeita a hipótese nula. Porque poucos dados são a favor da hipótese nula. O que é hipótese nula? Hipótese nula são os dados que vêm da modelagem. Então, os dados que o modelo deu para a gente são muito diferentes do que está sendo observado. Então, sempre quando a gente faz teste de hipótese, a gente tem que calcular valor P. A gente vai fazer alguns testes aqui, mas sempre, então,
Teste de hipótese está dizendo de quê? Tem hipótese nula, hipótese alternativa. Hipótese nula significa que a gente vai fazer, que nosso modelo é correto. Então, se a gente for fazer simulação, o modelo, os dados vão ficar, dado observado, e vai bater muito bem com o modelo. Ou seja, a discordância seja muito pequena. Tá certo? Então, a gente vai fazer simulação baseada em modelo, dados observados. Aí a diferença entre esses dois será muito pequena. Aí a gente define uma estatística, a gente faz uma simulação, aí a gente começa a calcular, onde a gente estava aqui? A gente começa a calcular valor P, ou seja, valores que vêm do modelo, mas são muito longe da observação. Então esse 3.2 que a gente colocou aqui, era uma distância que se um Mendel tivesse observado. Mendel não observou isso. Mendel observou 0,8%. Mas se a gente... Então, aqui tem que colocar aqui... Deixa eu ver aqui, colocar aqui. Qual é esse valor? Só para eu testar uma ideia aqui. Tem 2. Aí, se agora colocar isso, que o Mendel observou, era 0,88. Ih. Onde é que eu errei? Ah, tá. Falta uma coisa aqui. Ah, falta o NP. Então, aqui, o valor é muito grande. Então, a gente não consegue rejeitar hipótese nula, baseado no que o Mendel observou. Ou seja, esse é daquele teste de estatística que a gente tinha, deu esse número para a gente. O valor observado, o valor previsto pelo modelo do Mendel. A diferença deu esse valor. Agora, depois eu estou fazendo simulação, essas distâncias são daqueles simulações que a gente fez. Então, são muitas distâncias. Lembra aqui? Distância distância vem de onde? Não. Aqui. Eu fiz 10 mil simulações, eu calculei a distância de cada simulação entre a previsão do modelo e valor. São, distâncias entre a previsão do modelo e dado estatístico. Porque esse dado é estatística que estou fazendo a amostragem estatística. Então, aqui o valor P ficou muito grande. Aqui o valor P ficou muito grande. Então, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Então, a gente aceita com convicção que o modelo Mendel tem uma boa concordância com dados experimentais. Então, mais ou menos isso. É meio... Vamos escrever aqui, então. O valor P para o... Não. Para o valor observado no experimento do Mendel. Então é isso. Mas aqui, esse valor ficou muito pequeno, então a gente pode rejeitar hipótese nula. Sempre num experimento sincero, a gente quer rejeitar hipótese nula. Se você não tentar rejeitar hipótese nula, significa que, olha, você está se favorecendo. Uma pessoa sincera, sempre, olha, talvez eu não tenha razão, né? Uma pessoa que tem bastante tolerância, quando você discute politicamente com uma pessoa tem convicção. A pessoa que é pessoa mais justa sempre tem essa hipótese, talvez eu não tenha razão.
Aí ele escuta, observa todas as opiniões dos outros. Aí, se ele não tiver muita diferença com o outro, porque não, aparentemente eu não tenho informação suficiente para rejeitar minha opinião sobre tal político, por exemplo. Ele começa a fazer uma leitura, porque não, eu estou recebendo muita informação, estou fazendo muita simulação, mas eu não estou vendo muita coisa para rejeitar minha opinião. Então, eu continuo com minha opinião. Então, eu não tenho argumento suficiente para negar. Então, aqui a gente não tem argumento suficiente para negar. Porque o que foi previsto pelo modelo, você pode, até o Rafael aqui, do Ilho, a gente pode pensar isso, que esse valor, se esse valor for 1, viria igual a r ao quadrado. Então, basicamente, olha, o que a gente está observando é muito parecido com o que o modelo está prevendo. A perfeição seria 1. Igual a r ao quadrado, perfeição igual a 1. Mas aqui um valor muito pequeno. Você pode imaginar que, olha, aqui r ao quadrado é muito pequeno. Mas a questão que a linha de corte é diferente do r quadrado. Para r quadrado a gente procura algo muito mais perto de 1. Aqui a gente não. Quando a gente acha um valor maior do que 5%, a gente aceita a hipótese nula. Ou seja, a gente não rejeita a hipótese nula. A gente continua com a hipótese nula. Tá, então, essa é uma forma de formalizando isto. Agora vamos lá a outra discussão. Acho que aqui não tem nada. Aqui. Aí que começa teste A-B. Basicamente vira daquele teste de hipótese. Aí a gente tem um caso para estudar, estatisticamente. Então aqui a gente tem uma tabela das mulheres, né, que tiveram filho recentemente, e aqui tem o peso da criança, idade de gestação, idade da mãe, essa é a altura da mãe, provavelmente em feet, né, não em centímetro não, e peso da mãe na hora de maternal weight, o que vai dizer isso? Eu fico em dúvida que isso pode significar isso. Aí tem a mãe, fuma ou não fuma. Então são dados que tem. Aí a gente quer estudar uma coisa. Bom, aqui são 1.174 casos, que tem peso do... Olha aqui... essa parte eu não traduzi. Peso do bebê em onça, né? Número de dias de gestação, idade da mãe, e o peso, a altura da mãe, e o peso de, talvez, barriga da mãe, não sei como, da gestação, e se a mãe é fumante ou não fumante. Então, esses são os dados que a gente tem. Deve ser o peso da pessoa quando estava grávida, não? Mas aí esse é... tá, aí não importei. Então, se for isso, a gente não pode interpretar isso como peso do bebê. Porque esse não fica maior do que o outro. Então, é por isso que eu fiquei em dúvida. Maternal pregnancy rate... Tá, mas a gente não precisa disso não. Tá, então, aí a gente quer estudar uma coisa, verificar se tabagismo materno estava associado com peso ao nascer. Se as mães fumantes têm bebês mais magras, ou está afetando ou não, de alguma forma. Então aqui pode ter duas hipóteses. Ser fumante afeta, ser fumante não afeta. Então, teste de hipótese. Então, eu vou separar os dados aqui, eu vou agrupar. Então, o que a gente tem? A gente está contando. A gente tem 715 casos que a mãe não é fumante. E a gente tem 459 casos que a mãe é fumante.
Então, essa estatística a gente tem no banco de dados. A gente pode plotar, esse é a diferente amostragem que a gente tem. Então, esse azul, que a mãe não fuma, e esse laranja, a mãe fuma. E aqui, no eixo horizontal, a gente tem um peso do bebês para cada categoria. Olha, olhando assim, parece que quando a mãe é fumante, o peso é inferior, né? Porque você vê, vamos dizer, o valor daquele centro da cadeia de distribuição é inferior. Mas será que essa diferença é por acaso ou realmente existe uma relevância aqui? Então, nesse caso, que eu preciso calcular o valor P. Preciso fazer uma simulação e calcular o valor P. Então, vamos lá. Aí as hipóteses. Quais são as hipóteses? Hipótese nula. Na população, porque a gente não tem acesso. Então, o problema tudo surge aqui, que a gente não tem acesso à população. A gente, daqueles 1.179 casos, é uma amostragem, um hospital que a gente foi e a gente registrou os dados. Talvez seja alguma coisa dos pacientes daquele hospital. E a população geral não representa tudo isso, seja diferente. Então, na hipótese nula, a gente está falando sobre a população. Na população, Gustavo está querendo entrar. Então, hipótese nula. Na população, a distribuição do peso ao nascer dos bebês é a mesma para mães que não fumam e para mães que fumam. A diferença na amostra que a gente viu é devido a acaso. A gente viu uma coisa, então, aqui a hipótese nula, que são iguais. O nosso modelo vai que não, o peso é igual na hora de nascer. Independente se é mão fumante ou não, não afeta. Então, se a gente achar um valor P muito pequeno, a gente vai poder rejeitar isso. E se o valor P for muito grande, a gente não vai poder, a gente tem que aceitar que, olha, tabagismo, né? Tabagismo não afeta o peso. Aí, bom, são esses assuntos que você pode gerar para qualquer coisa. São trabalhos que cientistas de dados fazem para selecionar, por exemplo, uma política boa ou não. Tudo isso. Aí, hipótese alternativa, na população, os bebês das mães que fumam têm, em média, um peso ao nascer menor do que os bebês das não fumantes. Então, vamos lá. Qual será a nossa estatística? Como que a gente vai medir isso? Aí vamos calcular, nesse caso, a estatística será o valor médio dos pesos. Né? Aí, o que a gente está vendo aqui, estou fazendo um grupy e calculando o valor médio dos bebês. E aqui, os mais que não fumam, o peso ao médio dos bebês, na hora de nascer, é 123 onças, e as mães que fumam é 113. Tem uma diferença. Mas talvez seja por acaso. Então, essa diferença... acho que não executei aqui. Então, esse valor que a gente tem aqui, a diferença é 9,26. Então, a diferença entre desses números. Então, essa será a nossa estatística. Então, agora a gente vai montar uma função, que ele vai pegar uma tabela, e ele vai pegar um grupo de rótulos, e vai falar quanto que é a diferença entre esses dois. A gente vai fazer uma simulação aqui. Então, essa tabela que a gente vai ter. Tá certo. Tá certo. Então, aqui eu estou dando, só para testar. Então, essa tabela de Bears, né? Essa tabela Bears, essa tabela original que a gente tem, cadê? Essa tabela chama Bears. Aí o que acontece, essa função está pegando essa tabela e pega uma coluna, ou daquele coluna que tem os rótulos, e ele entrega para a gente a diferença.
Então, basicamente, todo esse procedimento que a gente fez em cima, ele faz aqui. Então, ele pega a tabela, ele pega essa coluna aqui. Então, automatizando o processo, calcula o valor médio para cada rótulo, fumante e não fumante. Ele calcula a média do peso de bebê para cada dessas categorias e entrega a distância para a gente. Eu estou fazendo isso porque quero automatizar todo esse processo. Então, agora vamos prever estatística sobre a hipótese nula. Sempre a simulação é feita via hipótese nula. Hipótese nula é o que é? Que o peso não é a ver com... o peso da criança não tem a ver com a mãe é fumante ou não. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma permutação aleatória. O que significa? Vou pegar daquele coluna, que mãe é fumante ou não, e vou embaralhar. Aí depois vou calcular, para esse embaralhamento, vou calcular a diferença. Porque a princípio, eu estou falando, olha, esse que é mãe fumante ou não está afetando nada. Então eu posso trocar a ordem dessa coluna. Posso trocar as ordens que não vai afetar o valor médio. Então eu tenho esse coluna aqui, são as duas colunas, né? Esse real. Eu vou pegar dessa parte que é mãe fumante, eu vou embaralhar. Ou seja, como que vai ficar aqui? Vou embaralhar aqui, como esse formalismo aqui. Então, basicamente, eu vou ter uma coisa aqui. Então, esse embaralhado. Aqui era false, aqui vira true, aqui era false, continua false, embaralhamento. Agora, eu vou pegar essas duas últimas colunas e vou ver quanto que vai ficar o valor médio daqui. Aí tenho minha função, né? Então, essa função que eu tenho, devo aqui, essa diferença. Tá, então deu um valor basicamente quase igual. Diferença deu um valor muito pequeno, 0, menos do que 1. Mas o que foi observado era quase 9. Mas aqui estou falando muito pequeno. Então vamos continuar nosso experimento. Aqui aqui eu coloquei uma função que vai fazer uma simulação, todo esse procedimento. Vai pegar cada simulação, vai pegar a coluna, vai embaralhar, vai calcular o valor médio e vai entregar para a gente. Estou testando aqui. Essa vez deu menos 3. Agora a gente vai fazer 5.000 experimentos. Está demorando um pouquinho mais. Olha, aqui está me dando um aviso, porque desde que eu preparei o código, o Pandas mudou. E agora eu estou Então eu tenho que... Peraí. Tenho que corrigir meu código. Tá. Então vamos plotar. Então, o valor que foi observado... Então, essas são predições, lembrando, essa é predição sobre a hipótese nula, que não tem diferença entre ser fumante ou não afeta. Então, a gente observou essa diferença aqui. Diferença entre, o que é essa diferença? Valor médio entre peso das mães fumantes e das mães não fumantes, dos bebês. Então, basicamente, fica entre menos 3 e 3. Essa foi a observação da simulação baseada em testes de hipótese. Mas o que a gente observou é menos 9. E se que a gente quiser colocar aqui... Então, basicamente, nenhuma desses 5.000 experimentos deu essa diferença. Então, basicamente, o valor P ficou muito pequeno. Ou seja, a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Então, existe uma diferença que não é por acaso. Então, o valor P empírico é 0, que significa que nenhuma das 5.000 amostras permutadas resultou em uma diferença entre 9,27, o inferior. Essa é apenas uma aproximação. Tá? Mas, essa é uma aproximação, tá? Mas é extremamente pequena. Então, é extremamente improvável que essa diferença não tenha diferença entre as mães.
Aqui fez outra permutação, vamos a mesma que eu fiz. Com a idade, por exemplo, a idade de gestação, que nasce com quantos meses? A mulher dá luz, será que tem relação com fumante ou não? Eu estou fazendo outro experimento, né? A idade maternal, a idade da mãe. Será que é mais fumante? Mãe que é mais fumante? As mulheres fumantes começam a ter filho mais cedo? Agora a gente quer investigar isso. A mãe fuma, é a idade da mãe. A gente quer saber se a mulher está fumando, será que vai se engravidar mais rápido? Então você pode fazer esse experimento, tudo isto. A diferença é essa pequena. Tem que executar aqui. Aparentemente não tinha executado aqui. A diferença é isto entre a idade de gestação e ser fumante ou não. Uma simulação fazendo 5.000 vezes e me xingar por esse erro. Tá, já. E ficou aqui. Então, calculando, de novo, o valor foi muito pequeno. O resultado é estatisticamente significativo. O teste apoia a hipótese que os fumantes eram, em média, mais jovens. A gente colocou isso. Então, assim que a gente monta um valor de P. É realmente meio confuso, porque esse sempre depende de como você forma a hipótese nula e depois como você faz as simulações baseadas em hipótese nula. Então, vamos ter um intervalo, 15 minutos, e depois a gente retoma. Então, eu sugiro que nesse intervalo vocês tentam descansar e depois tentar entender o que a gente fez aqui. Então, são as 7h15 e a gente retoma. Vamos voltar. A gente terminou aqui. Deixa eu ver onde está. Teste de AB. Agora vamos ver esse causalidade. Agora a gente vai ter a seguinte situação. Esse que acontece muito na medicina. A gente tem um experimento randomizado, controlado randomizado. Tem na medicina muito. Deixa eu ver aqui um caso que está. Então você tem um remédio novo, sempre assim. Você tem um remédio novo, você quer ver se esse remédio novo está funcionando ou não. Então o que você faz na prática? Você pega seleciona um grupo de pessoas, você seleciona, sei lá, 30, 50, dependendo do tipo de experimento, você pega um grupo, aí você divide daquele grupo de pessoas que você tem em 2 grupos. Chama um grupo de tratamento, um grupo de controle. Um grupo de tratamento recebe um remédio novo. O grupo de tratamento geralmente recebe um placebo. Aí você compara depois no final se o resultado do grupo de controle, grupo de tratamento que recebeu o remédio, é melhor do que outro grupo. Do grupo que não recebeu. Porque às vezes o placebo também faz efeito. Então aqui a gente tem um experimento aqui. Então foram selecionadas 31 pessoas aqui. E entre grupos de controle e grupos de tratamento. O grupo de controle recebeu o remédio, o grupo de tratamento não recebeu. Aí você quer saber que teve efeito ou não teve efeito. Por exemplo, esse grupo de controle, que só recebeu placebo, essa pessoa curou. Essa pessoa curou também, mas essa pessoa não, continuou com doença. Basicamente, acho que a doença era dor no lombar. A gente tinha remédio para tratamento de dor no lombar. E no grupo de tratamento, ele recebeu remédio, curou, mas tem gente que recebeu o remédio e não teve efeito.
Então, no final das contas, remédio faz efeito ou não faz efeito? Aí que a gente tem que fazer uma análise estatística, teste de hipótese, teste de A, B. Então, o que a gente faz? Vamos agrupar aqui. Então, das pessoas, no total, aí tem quantos? Acho que tem 15 pessoas que ficam em categoria controle, 16 pessoas na categoria de treatment, que recebem remédio. 16 pessoas só recebeu placebo, 16 pessoas, 15 pessoas receberam remédio. Então, desses 16 pessoas que receberam placebo, 2 pessoas curaram. Por que curaram? Só Deus sabe. O placebo funcionou, é efeito psicológico, talvez era outro motivo, né? Porque muitas doenças que a gente tem, a gente não sabe de onde vem. Então, é muito difícil dizer. E desse grupo de 15 pessoas que receberam o remédio, 9 pessoas melhoraram. Então, estou fazendo uma proporção, basicamente um valor médio, 12% das pessoas do grupo de controle que receberam placebo, será água com sal, melhoraram. Nesse grupo de tratamento, 60%. Então, no grupo de tratamento, 60% dos pacientes tiveram alívio da dor em comparação com apenas 12,5% do grupo controle. Nenhum dos pacientes sofreu efeitos colaterais. Por exemplo, quando queriam testar, vacinas de Covid, era isso, né? Muitas pessoas pegavam Covid, melhorava. Então você não sabia, a pessoa não desenvolveu para ruim porque tinha tomado vacina ou não, ia de qualquer forma melhorar, ou de qualquer forma ia morrer. Então a gente não sabe que esse remédio chama toxina, caso real, esse caso é caso real, toxina botulínica A se saiu melhor do que a solução salina. Então, como que a gente vai proceder nesse caso? A gente vai pensar sobre resultados potenciais. Porque daquele 31 pacientes que a gente tinha no experimento, a gente dividiu entre 15 e 16 na forma aleatória. Então, a pessoa que agora está no grupo de tratamento e recebeu o remédio, poderia cair no outro grupo. Aí, não receber tratamento e melhorar. Então, a gente não sabe se essa divisão, que a gente tem 31 pessoas, e a gente fez uma divisão aleatoriamente, essa divisão tem efeito nesse tratamento ou não. Então, cada pessoa poderia ficar em outro grupo também. Então, basicamente, esse processo de randomização que está afetando. A gente não embaralhou bem. Você muitas vezes joga esse embaralho, e você não embaralha bem, esse afeta o resultado. Então, será que esse não embaralhar bem as pessoas afetou o resultado? As pessoas que tinham condição de saúde boa caíram daquele grupo? Tem isso também. Então, após a randomização, então a gente vai fazer outro tipo de randomização, agora de novo. Então, nesse caso, a gente tem resposta. Agora, e nesse caso a gente não tem, porque a pessoa caiu no grupo de tratamento. A gente tem os dados. Mas se a pessoa tivesse caído no grupo de controle, como seria a resposta? Isso nunca aconteceu. Então a gente não sabe, mas a gente pode simular para saber. Então, nesse caso também, se a pessoa tivesse caído no grupo de tratamento e tinha recebido remédio, teria um resultado diferente do que agora? Então, a gente pode fazer uma simulação de coisa desse tipo. Então, nesse caso, a pessoa caiu no grupo de controle, pessoa 0. E pessoa que está no grupo controle, resultado deu 1, pessoa melhorou. Mas se ele caído no grupo de tratamento, como seria a resposta? Não, a gente não sabe. Então a gente faz isso. Então nesse caso, pessoa número 16, eles caíram no grupo de tratamento e resultado 1, né? Esse é
se a pessoa tivesse caído no grupo de tratamento. Mas se a pessoa caído no grupo de controle, a gente não sabe a resposta. Então agora a gente tem que montar nossas hipóteses. Será que essa divisão fez efeito ou não? Então a questão é o seguinte, vamos ler aqui. A questão é, se o tratamento faz alguma coisa, aí a gente tem uma tabela. A questão é se a distribuição dos 31 valores de tratamento na coluna 1, incluídos os valores desconhecidos, e diferente da distribuição de 31 valores de controle na coluna 2. Então a gente tem um valor desconhecido, a gente quer saber se ele está diferente da outra coluna. Hipótese nula. A distribuição de todos os 31 resultados potenciais de tratamento, resultados potenciais, a gente não tem todos os resultados potenciais, é a mesma de todos os 31 resultados potenciais de controle. Ou seja, a tóxica botulinínica A não faz nada diferente. É a mesma coisa. Resultado das duas distribuições é a mesma coisa. Então se a gente conseguisse testar cada pessoa 2 vezes, uma vez recebendo tratamento, outra vez não recebendo tratamento, só placebo, como que o corpo reagiria? Mas a gente não consegue fazer, porque a pessoa tem dor no lombar, ou a pessoa melhora, ou recebe tratamento, melhora e acabou, não tem como fazer mais coisas. Mas se a gente pudesse. E de hipótese alternativa, que é a distribuição de 31 possíveis resultados que a gente fez de tratamento, é diferente daquele 31 resultados do controle. O tratamento faz algo diferente para o grupo de tratamento do grupo de controle. Então, aí esse processo, então sempre tem essa discussão na medicina sobre tratamentos diferentes, tem para câncer, todo tipo de remédio. Será que o remédio, o tratamento está fazendo efeito, ou o que a gente está observando é devido à randomização, devido ao grupo que você escolheu? Se você escolheu, sei lá, pessoas de um bairro específico e daquele etnia tem uma predisposição para daquele tratamento, aí a gente vai fazer de novo uma teste de hipótese, que será basicamente a diferença entre a média entre 2 grupos. Nesse caso, o que foi observado é isso, né? 0,6 foi observado, o grupo de controle deu certo, daquele grupo de controle selecionado, e grupo de tratamento, e 0,125 grupos de controle, que melhoraram. Então a diferença é isso. Basicamente o que a gente está observando aqui. Então, esse é o código, e aqui eu tenho que melhorar, acho que aqui. Então o que eu vou fazer aqui ele vai mostrar o erro. Então eu só coloquei no formato de função, tá? Então é uma função que recebe tabela, um rótulo de um grupo, e ele calcula a diferença entre o valor médio das pessoas que melhoraram em cada grupo. Então usando a função desse valor. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho 31 resultados daquelas pessoas de grupos de pessoa caiu no grupo de controle, pessoa no grupo de tratamento, grupo de controle. Eu vou embaralhar, ou seja, eu vou pegar as pessoas e aleatoriamente vou mudar o grupo e vou ver se esse resultado vai permanecer. Igual a mesma coisa que eu fiz para as mães fumantes. Peguei as mães fumantes, embaralhei. Parece que eu não sei se é a mãe fumante ou não, eu estou olhando para o peso. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Então eu estou embaralhando aqui. Ou seja, estou pegando essa coluna das pessoas, embaralhando. Vou construir um dataset novo, desse sentido. Olha, aqui tem 31 colunas, linhas. Esse lado esquerdo, esse que realmente as pessoas foram selecionados. Por exemplo, essa pessoa número 0 caiu no grupo de controle. Pessoa 1 caiu no grupo de controle e não recebeu o remédio.
Aí, esse estou aleatório. O resultado fosse 1. A pessoa caiu no grupo controle e melhorou. Bom, aqui estou embaralhando aqui. Está vendo? Que é diferente da coluna da esquerda. Se a pessoa que está no grupo de controle, essa vez ia cair aleatoriamente em um mundo paralelo, cair no grupo de tratamento e não melhorar. Agora eu vou calcular aqui o resultado. Olha, deu esse valor pequeno, mas ainda é perto do que a gente observou. O que a gente observou no mundo real era 0,45. Não, 475. 0,4. Agora a gente fez uma simulação aqui e a diferença entre pessoas do grupo de tratamento melhoraram, média das pessoas do grupo de controle que melhoraram, a diferença entre esses dois ficou isso. Então, só para ver a gente testar, a nossa função funciona, tá legal. Então agora vamos fazer uma simulação 20.000 vezes. Eu vou montar tudo isso num grupo, né? E testar aqui, mesmo procedimento que a gente fez, e okay. With replacement, one simulation. Então como é que funciona aqui? Aqui não tem with replacement, então como é que ficou? Ah tá, replace, a with replacement não, então tem replace. False. Ué, então esse erro está surgindo de onde? Será que é problema daqui? Coluna tal. Select with a select result with column. Ué, que aqui logo também vai dar um erro. Não sei. Acho que antes de ele dar erro. Interessante. Por que semestre passado esse não deu erro? Será que eu mudei o código? Ah tá, acho que essa função é desnecessária. Tá, eu vou fazer 20.000 simulações, ou seja, vou distribuir as pessoas aleatoriamente em grupos diferentes e vou ver se eles vão melhorar ou não. A simulação está demorando. Pô, acho que exagerei, 20.000 era muita coisa. Ah, tá, acabou. Então agora vamos ver a diferença. O que foi observado no mundo real, da distribuição, da randomização do mundo real, deu essa diferença. Agora vamos ver como que vai ficar no mundo da simulação. Então a simulação deu isso. Então, o que a gente está vendo diferença fica muito improvável. Então, esse valor que caiu aqui, tinha casos com uma diferença maior do que isso, no mundo aleatório. Mas esse valor muito pequeno, calculando o valor P, deu basicamente 0,9%. Menos do que 5%. Então, a gente pode
rejeitar a hipótese nula, dizendo que, olha, a randomização do processo é irrelevante. Ou dizer, não, deixa eu dizer melhor. Que o remédio faz efeito e a diferença não é por causa da randomização. É isso. Então, esse é um pequeno valor, a estatística observada e na cauda do histograma da estatística de teste gerada sob a hipótese nula. Porque a gente simulou baseado em hipótese nula. Porque, olha, tem aquele mistura que vai dar a mesma coisa. O resultado é estatisticamente significativo, por quê? Porque é menor do que 5%. O teste favorece a hipótese alternativa sobre a hipótese nula. A evidência apoia a hipótese de que o tratamento está fazendo alguma coisa. O estudo relata um valor de P 0,9% que não está longe do nosso valor empírico. Bom, aí de novo, o que a gente observou é uma observação estatística. Mas será que a gente está confirmando que existe uma causalidade aqui? De novo, não. Para mostrar que, olha, o remédio realmente está fazendo efeito, aí precisa de outros estudos, talvez outras análises. Aí tem, basicamente, você precisa fazer uma meta-análise dos estudos. Porque muita gente faz esses experimentos nos hospitais diferentes, aí você precisa pegar uma análise de todos os experimentos feitos. Então, isso se chama meta-análise. Meta-análise, ou seja, tem vários experimentos, vários grupos de pessoas, aí você pega e junta tudo, você pega vários artigos, você junta tudo. Então, você não basicamente, porque esse grupo de 31 pessoas é um grupo pequeno para você julgar sobre o resultado geral de um remédio. Então, aqui tem uma discussão legal, se alguém gostar, eu sugiro que vocês dêem uma olhada de como funciona, vamos dizer, de como eles fazem um processo de aprovação de um remédio, como funciona. Aqui tem uma discussão interessante. Mas esse pode ser sobre muitas coisas. Quando a gente conecta, por exemplo, o Rafael coleta dados sobre a amostragem. Será que esse dado que coletou significa que esse ano, sei lá, daquele fábrica está poluindo? Ele tem que comparar com outros rios sem daquele fábrica, aí vai ter uma hipótese, sim, daquele material daquele fábrica está poluindo. Mas tem que fazer, esse é uma hipótese nula. Aí coleta dados, aí depois compara. Mas ele tem que coletar dados via simulação, ou se você tiver acesso em outros rios sem daquele fábrica. Então, coisa desse tipo. Bom, agora, só para vocês terem uma leitura mais exata, eu deixo essa parte para vocês estudarem agora. Esse caso é um jogo de futebol americano. Tá? Então, jogo de futebol americano e era questão de fraude, para ver que as bolas eram bastante enchidas ou não. Então, é uma leitura rápida. Então, vamos fazer isso e depois a gente encerra a aula. 10 minutos, 15 minutos, tentam fazer essa leitura. Então, esse fica dentro de estatística aplicada, aí comparar duas amostras, esse fica Deflategate. Esse falaram assim porque é um nome que deram para ele nos Estados Unidos. É um tipo de fraude que tinha lá. Então tentam para fazer uma leitura disso, porque quando você faz leitura, vocês fazem mais com calma. Deixa eu colocar esse link aqui, porque uma coisa fica repetida do que a gente fez, mas seria interessante vocês fazem. Cadê?
tá, ele não está abrindo os dados. Ixi, é aquele problema de sempre. Porque quando no meu notebook funciona. É porque os dados, de novo, ele está procurando. Se vocês estão usando, se vocês estão usando o Colab para abrir isto, a gente está tentando abrir esse banco de dados. Esse banco de dados fica aqui, né? Defligate. Está aqui. Precisa carregar para Colab lá. Baixa aqui e carrega para lá. E só, basicamente só tirar essa parte também. Esse que eu coloquei aqui realmente para que está rodando aqui no meu computador. Bom, no computador não. Se você baixar tudo o repositório, porque olha, você pode deixa eu mostrar aqui. Então esse é tudo repositório que a gente tem no GitHub. Carregando. Tá. Vocês podem chegar aqui code, e colocar download como zip. Download zip. Então ele vai baixar todos esses arquivos numa pasta zipada, comprimido no seu computador. Aí só descompactar e abrir no seu computador, que vai funcionar igual aqui que eu estou usando. Aí se você colocar aqui, ele vai tentar baixar igual aqui. Com arquivo, você baixa e você vai ter esse arquivo no seu computador. Mas vocês podem fazer uma leitura lá no Kaggle. No GitHub. Então, agora que todo mundo entendeu essa parte... Bom, pessoal online, alguma dúvida? Chegaram a ler? Porque não vale a pena eu explicar tudo, porque vai ficar uma coisa muito repetida. Mais um exemplo. Então, terminando aqui... Deixa eu ver cadê. Onde que eu tô? Tá. Terminando aqui a estatística, aí tem mais discussões aqui, mas para a gente não estender muito, chegar em outras coisas, a gente encerra aqui parte de estatística aplicada e a partir da próxima aula a gente começa a parte de machine learning. A gente vai começar parte de modelagem, regressão linear, regressão simbólica. A gente já viu isso lá no início, mas aqui a gente vai ter mais discussão. Vizinhos próximos, a gente vai árvore de decisão e outros métodos. Eu quero chegar a essa parte de sistemas de recomendação, análise de linguagem natural. Então a gente vai ter parte de machine learning a partir de próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. É meio confuso porque eu coloquei muita coisa. E geralmente em muitos cursos de ciência de dados não tem a parte de estatística, mas eu achei crucial. Mas aí fica critério de vocês, que para vocês aprenderam melhor. Bom, deixa eu pegar aqui para a presença. Depois, fazendo presença, a gente pode encerrar a aula. Então eu corto a gravação.